Excelentíssimo senhor senador da República, Paulo Paim, por meio do qual cumprimento todos os senadores dessa casa. Cumprimento também os demais presentes da mesa e agradeço o convite para estar aqui, para contribuir um pouco com esse debate. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui e eu tenho um grande orgulho de ser brasileiro e estar aqui tentando contribuir com esta comissão na data de hoje, especialmente pela presidência do senador Paulo Paim. Eu vou trabalhar o tema da precarização do serviço público e a precarização do trabalho no serviço público. Eu vou fazer uma pequena retificação de ordem da língua portuguesa. Eu sou consultor jurídico no FNDE. Qual a distinção? O consultor jurídico é um cargo privativo, hoje entende-se privativo da Advocacia Geral da União nos ministérios. E eu sou um consultor técnico jurídico, sou um contratado temporário da União, fiz um concurso público de provas e títulos universal, promovido pelo CESP. Eu faço questão de destacar isso porque, quando a gente fala em precarização do serviço público, muitas vezes se refere à referência aos contratados temporários da União como uma segunda classe no serviço público. Isso não é verdade. A gente vê, em termos de precarização, eu já fui questionado até pelo uso da assinatura como consultor técnico jurídico no meu serviço. Quem quiser possa fazer um paralelo com o assédio moral, né? Bom, mas esse não é o foco da minha contribuição. A precarização do serviço público e a situação dos contratados temporários da União. Muito bem. O que é precarização do trabalho e precarização o trabalho precário e a precarização do trabalho? O trabalho precário, como parte da precarização do trabalho, ele assume 4 características. Primeiro, a insegurança no emprego, a perda de regalias sociais, isso é uma transcrição do português de Portugal, e eu colocaria como perda de benefícios sociais. Normalmente, a imposição de salários mais baixos e a perspectiva de uma descontinuidade do trabalho. Assim, a instabilidade e o surgimento de circunstâncias em que o trabalhador não vê um horizonte de progressão, de crescimento e de contribuição direta com os objetivos da empresa no longo prazo. Muito bem. Como se manifesta a precarização do trabalho na iniciativa privada e no serviço público? Eu uso uma expressão extrativismo da mão de obra como primeiro pilar. O que é o extrativismo? O extrativismo é aquela situação que a gente relembra do período colonial em que você busca o benefício no sentido único, mas não transitivo. Você exaure aquilo que a força ou aquilo que o insumo tem, sem trabalhar na reciclagem e na reconstrução daquela força. Isso está desdobrado na redução dos investimentos no servidor e, em relação ao servidor, na redução das expectativas na relação ganha-ganha trabalhador-instituição. O que eu quero dizer com isso? No caso dos contratados temporários da União, por disciplina do Ministério do Trabalho, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nós não podemos obter cursos de longo prazo, como mestrados, doutorados e tal. Aí se pensa, isso tem sentido? Realmente tem, numa primeira vista.
porque a gente deve pensar o investimento público e a alocação do dinheiro onde ele deva dar uma contribuição de longo prazo. Então, eu vou dizer a minha situação. Eu sou um contratado temporário da União, temporário há 9 anos. Na Justiça do Trabalho, isso seria irreal. E o Supremo Tribunal Federal entende que o temporário, ao longo de diversos pactos firmados com o empregador, ele perde a condição de temporário. Eu vou chegar lá mais adiante. Muito bem. Redução do investimento, ele se dá pela redução dos benefícios indiretos, a redução dos cursos, a redução das capacitações e a redução do acesso a diversos mecanismos de suporte ao trabalhador durante a sua permanência na instituição. Assim, a gente pode perceber também nessa parte da precarização, a manifestação, no alijamento dos benefícios obtidos em função de resultados positivos, ascensão funcional, participação nos lucros e resultados, gratificações de desempenho. Nesse aspecto, por exemplo, também por uma imposição legal, o contratado temporário da União, ainda que a administração o veja como uma peça fundamental, ele não pode ocupar cargo em comissão, o que não seria incompatível, porque não há incompatibilidade entre o exercício do cargo técnico e o exercício do cargo em comissão, se aquele trabalhador ele tiver a confiança e a qualificação necessária para a ocupação do cargo. Precarização da proteção do Estado e de direitos sociais consagrados, como previdência, indenização proporcional do tempo de serviço, atualização e recolocação profissional, como, por exemplo, por meio dos recursos do FAT, seguro-desemprego, FGTS. Nisso, eu vou entrar até numa questão interessante, que é uma discussão do dia, que é a situação do servidor efetivo do serviço público hoje. Essa mudança, apenas para reflexão, essa mudança no plano de previdência, que ainda é uma interrogação. Quando começou a Previdência Social, no início do século XX, a contribuição ao trabalhador da CLT, o capital era formado por meio de 1/3 da contribuição do Estado, do trabalhador e do empregador. E é diuturna o debate sobre a Previdência está ou não está quebrada. E aí a gente entra. Aonde está o dinheiro da Previdência? Porque não existe um fundo, um caixa exclusivo único para tratar da formação do capital do trabalhador na CLT. Nós, como contratados temporários da União, nós nem temos a estabilidade do servidor efetivo, porque a única diferença é que não temos cargos efetivos, e o trabalhador seletista. Então, quando demitidos, a gente não tem absolutamente, por previsão expressa na legislação, exceto em nível constitucional, a proteção do FAT, do seguro-desemprego, do FGTS. A Justiça tem amparado os contratados temporários da União. Por quê? Porque é um direito garantido pela Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos. Muito bem. Eu já fui, inclusive, pedevista da Caixa Econômica Federal. Trabalhei 9 anos na Caixa Econômica Federal. Saí por uma questão de perspectiva. A instituição não apresentava, naquele momento de 1998, uma perspectiva de trabalho que justificasse a minha permanência naquela instituição, embora gostasse muito da Caixa Econômica Federal. Muito bem, eu falei de direitos humanos na proteção ao trabalhador e a jurisprudência do STF. A jurisprudência do STF, ela tem garantido todos os direitos sociais aos contratados temporários, não só da União, como em outras esferas, porque em algumas legislações municipais e estaduais não se permitia sequer a
concessão de férias. Muito bem. Nós somos contratados temporários da União e quem somos? Existe uma lei 8745 de 93, que é um destaque de um capítulo da lei 812. Por alguma razão tática, foi tirado do corpo da lei 812. E, com isso, retirados uma série de direitos e garantias, inclusive a licença-capacitação, porque havia um horizonte inicial de, no máximo, 4 anos. E hoje já existem diversos colegas na situação como eu. Só no âmbito do MEC, FNDE e as outras autarquias somos 61. Mas, desse concurso de 2003, mas somos muitos outros de concursos mais recentes. Então, nós fizemos concurso público universal, cumprimos todos os requisitos constitucionais do cargo efetivo. Um concurso igual ao do cargo efetivo. Os motivos determinantes para a contratação dos CTUs, eles estavam inicialmente associados, no caso da previsão legal da linha que me cobre, a necessidade excepcional no amparo de implementação de acordos internacionais, mas existem outras possibilidades. O perfil de ingresso, ele era de pessoal de experiência, expertise, qualificação formal e experiência de trabalho. Ou seja, mais de 5 anos de experiência, no caso da minha classificação, e ou mestrado, doutorado. Para se ter uma ideia, o meu salário, precarização, vamos ver, o meu salário, quando eu ingressei em janeiro de 2004, ele era 10% superior ao salário da AGU, que é o determinante para a formação da remuneração por disposição constitucional e por paradigma expresso da legislação infraconstitucional. Hoje, uma pessoa que tenha ingressado na AGU, ele ganha 3 vezes mais do que a minha remuneração. Eu tinha 10%, a minha classificação estaria em torno da terceiro nível da 2ª classe. Hoje, o inicial é o dobro da remuneração do meu cargo. E se perdeu o horizonte de precariedade. As atividades são desenvolvidas porque hoje são atividades dentro de uma perspectiva de Estado, longo prazo, inclusive com o PAC, que hoje exige a mão de obra que está alocada, em grande parte, com contratos temporários. Muito bem. Existe um outro ponto da precarização, que é a transferência dos riscos e custos do negócio ao trabalhador temporário, seja o contratado temporário do governo, seja na empresa por meio da terceirização, contratação cooperativada, e com isso a gente tem a transferência das perdas para o trabalhador e a reserva dos lucros para o contratante. Quem arca com os custos da demissão numa situação precarizada? É o trabalhador. E aí a gente perde uma questão muito importante, que é uma referência muito importante, que é a estabilidade social. Qual é uma das grandes razões da crise na União Europeia, a crise social, eu digo, na União Europeia e nos Estados Unidos? A precarização do trabalho. Em Portugal, por exemplo, existe um tipo de contrato chamado selo verde, em que o trabalhador ele tem muito menos direitos do que o trabalhador tradicional. A retórica é da economia de custos, mas o negócio ele exige o provisionamento e a estabilidade social. Os direitos sociais, eles focam na estabilidade social. Os ciclos de crescimento e degradação econômica, eles se repetem porque são ciclos. Então, num período de expansão econômica, nós temos uma relativização da importância da perda dos direitos sociais, porque há uma demanda reprimida que tem que ser suprida. Em períodos de crise, a situação se inverte e a gente tem, em muitos casos, a mendicância nas ruas, como a gente vê hoje na Europa, na Alemanha, na França, inclusive. Quem vai à França hoje vê mendigos como não via há 1 e 2 anos atrás. Consequências da precarização. Do ponto de vista da gestão, porque importa saber o que é a precarização, o efeito da precarização
na prestação do serviço público, no meu caso, porque eu sou servidor público e me interessa o benefício que eu outorgo à sociedade. Muito bem, se você tem rotatividade, perda de qualificação, perda de investimento, o gestor muitas vezes vai enfrentar um problema que é o seguinte: a incapacidade de perceber e diagnosticar os problemas em função das suas razões determinantes. Então, se encontram soluções que muitas vezes não correspondem ao combate da causa determinante essencial. Falta de planejamento, por ser o planejamento muitas vezes baseado em diagnósticos não consistentes. Desculpa, há um erro de digitação. Impossibilidade, como consequência, de estabelecer cenários possíveis, reais e efetivos e ações corretivas adequadas. Ausência, no longo prazo, de ações estruturantes. Vamos pensar, por exemplo, como são feitas... Isso não é uma crítica institucional na relação entre os poderes, mas quem estuda, como eu sou um profissional do direito, o uso das medidas provisórias e o impacto que eles têm tido na reformulação legislativa. O Congresso Nacional é a casa do debate. Quando se transfere para o Executivo a iniciativa preponderante de refletir sobre a gestação das leis, subtrai-se do debate da sociedade as soluções e os problemas. E a gente vê isso em diversas reedições com correção a textos que já foram aprovados. Tem leis que foram revistas 2, 3 vezes ou 4 vezes em um ano. Muito bem. Ausência de ações estruturantes no longo prazo. Ação estruturante se difere da ação tática. Se eu tenho o PAC, eu devo perceber o PAC como uma reformulação do nosso pacto social. Eu quero ver o benefício ao cidadão de uma forma diferente do que eu estou vendo hoje. Eu quero que a escola chegue ao aluno com qualidade. E a gente, sem entrar no mérito, devemos comparar com os indicadores internacionais. No caso dos contratados temporários da União, há uma perda do patrimônio imaterial, leia-se, intelectual e científico, e da memória institucional, pois o precarizado contratado temporário entra como especialista e fica sem investimentos significativos durante longo prazo, por conta do Estado, porque todos nós nos promovemos essa qualificação, e a perda da memória institucional. Muito bem. Quanto tempo, senador? Mais 1 minuto. Mais 1 minuto? Posso pedir mais um pouco? Pouco. Falou 20. Tá certo. Sim, senhor. A média foi 10 mais 5. Perfeito, senador. 23, mas te dou mais 2. Perfeito, senador. Aumento da demanda e perda de investimento em função de necessidade de maior treinamento básico e avançado. A precarização, muitas vezes, é consequência de interesses imediatíssimos, porque se dá pouca importância aos investimentos de longo prazo, a atuação é centrada nos problemas de curto prazo e as metas, muitas vezes, são baseadas em objetivos não realizáveis. A terceirização de pessoal e o serviço público estão relacionados à precariedade, obviamente, à rotatividade. Há um problema de pessoalidade e impessoalidade, quando se usa terceirizados, por exemplo, muitas vezes se aloca, sem o concurso público, sem a impessoalidade, pessoas ligadas ao contratante. E a teoria da captura tem a ver com isso. Muito bem. O papel do direito social na pacificação dentro das crises, eu já falei, nos Estados Unidos e na Europa. 2 questões. Desprecarização e eficiência. Espiral ascendente do conhecimento, qualificação e inovação. Ciclos de qualidade, planejamento, desenvolvimento, controle e ação corretiva. Governança, objetivo institucional chegando até a base do tecido organizacional. E por que a manutenção dos contratados? Por quê? É um grupo altamente qualificado, contratado impessoalmente por meio de concurso de provas de títulos, investimento público e conhecimento sedimentados. Obrigado, me perdoe pelo tempo. Ficou bem. Eu que agradeço aí o Cláudio Dolabella Viana, que fez uma bela exposição e por isso eu